Olá, boa tarde. A data mais esperada pelos noivos é, sem dúvida, o dia do casamento. Tudo tem que estar perfeito, por isso é necessário que todos os prestadores de serviço cumpram com o combinado. Mas e aí, o que fazer quando um deles deixa os noivos na mão? Ou ainda quando a falha faz o novo casal passar por constrangimento? Esse é apenas um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao presidente do PSL, deputado federal Luciano Bivar. A operação apura o uso de candidaturas laranjas pelo partido. Justiça determina a retomada forçada de 7 aeronaves arrendadas pela Avianca. E ainda, Ministério Público Federal cobra agilidade do INSS na análise de benefícios. Segundo o que foi apurado pelo Ministério Público Federal, a situação é generalizada e muito grave. Operação Guinhol. A Polícia Federal cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Vamos lá, em primeiro lugar, eu quero entender o que significa Operação Guinhol. A Polícia Federal costuma dar nomes às operações, né? Mas isso aí é um pouquinho difícil. Conta para a gente o que significa, Gabriel. É isso mesmo, viu, Rafaela? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nomes curiosos dados pela Polícia Federal, né? Esse da operação desta terça-feira faz referência a uma marionete, personagem de fantoches do século XIX. Nesta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Luciano Bivar, ele que é presidente do PSL, o mesmo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Contra o partido, as suspeitas de irregularidades cometidas nas eleições do ano passado. Mais precisamente, o uso de candidaturas de mulheres, laranjas, para obtenção do dinheiro do fundo partidário, que depois teria sido, então, encaminhado para outras candidaturas. Isso porque a lei estabelece que 30% do fundo partidário deve ser usado com candidaturas de mulheres. A defesa de Luciano Bivar afirmou que vai colaborar com as investigações, mas criticou a demora do inquérito e afirmou que tudo já foi esclarecido. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Gabriel. Boa tarde para você mais uma vez. O Ministério Público Federal denunciou 32 integrantes de uma organização criminosa responsável pela venda de vagas no concurso de medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis, São Paulo, e pela contratação fraudulenta de financiamento público por meio do FIES. Os envolvidos cobravam até R$120 mil por aluno para garantir a matrícula, isso sem processo seletivo. E para enquadrar no programa de financiamento estudantil, pessoas que não fariam jus ao benefício. Os prejuízos causados à União podem ter chegado a R$500 milhões. O Ministério Público ajuizou outras denúncias contra parte do grupo pelos crimes de falsidade ideológica e fraude processual, devido às tentativas de obstruir as investigações. Nós vamos contar agora a história do seu Juarez Pereira de Souza, que nos mandou um vídeo pelo WhatsApp. Ele tinha dúvidas em relação a prazos e recebimentos da aposentadoria. Lembrando que para dar entrada no benefício, o trabalhador deve agendar pessoalmente numa agência da Previdência ou por meio do site do órgão ou ainda pelo telefone 135. Confira agora os detalhes na reportagem. No vídeo, seu Juarez Pereira de Souza, de 64 anos, conta sobre a espera dele pela aposentadoria. Durante 8 anos, recebeu auxílio-doença porque sofre de fibromialgia. Mas desde maio do ano passado, o benefício foi suspenso. Logo depois, veio a descoberta de um câncer no reto. Sem o auxílio, ele deu entrada na aposentadoria regular por tempo de serviço. No site do INSS, a informação é de que seu Juarez contribuiu por 35 anos e 8 meses. Eu peço ajuda, estou precisando de ajuda, de justiça. Estou com o meu direito de aposentar já reconhecido pelo INSS. Eu só estou aguardando eles me pagarem. Me avisaram que seria em 45 dias, mas já está com cerca de 180 dias. E nada.
Este advogado especialista em direito previdenciário explica que o INSS leva entre 6 meses e 1 ano, no mínimo, para conceder a aposentadoria. Segundo ele, mais da metade do quadro de funcionários da Previdência está prestes a se aposentar. E a instituição já trabalha no limite. Aliado a isso, por causa da reforma, há uma corrida pela aposentadoria, acarretando num tempo ainda maior de espera. Por meio de nota, o INSS informou que não há um prazo determinado para a conclusão dos processos de concessão de aposentadoria. Há, por outro lado, a garantia de correção dos valores devidos quando o prazo se estende por mais de 45 dias. De acordo com o INSS, essa medida foi tomada na época da crise inflacionária, na intenção de proteger os beneficiários da desvalorização da moeda. O INSS divulga outros números que não condizem com a realidade. A média prática é de 6 meses a 1 ano de atraso. Para quem vive situação semelhante à do seu Juarez, a orientação é para buscar a concessão do auxílio-doença até que a aposentadoria por tempo de serviço ou por invalidez seja concedida. Então, o ideal é que ele busque a justiça, ingresse com uma ação de restabelecimento do benefício previdenciário e conversão em aposentadoria por invalidez. Caso ele não consiga pelas vias do benefício por incapacidade, ele pode exercer o direito dele à aposentadoria por tempo ou, ao completar 65 anos de idade, uma aposentadoria integral por idade. E antes de tudo, eu quero agradecer ao seu Juarez pela sugestão de pauta e quero te convidar também para mandar outras sugestões para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 61 99260 6116. 61 99260 6116. E o Ministério Público Federal entrou com ação para cobrar agilidade do INSS na análise dos pedidos de benefícios previdenciários. Vamos conferir agora os detalhes dessa medida na reportagem de Madeleine Machado. A ação movida pelo MPF pede que o INSS obedeça à lei e dê andamento à decisão dos pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais no prazo máximo de 60 dias, contados da data de entrada do pedido em todo o país. Porque, segundo o que foi apurado pelo Ministério Público Federal, a situação é generalizada e muito grave. O atraso na resposta dos processos atinge não só muitas pessoas pelo país que dependem dos valores para seu sustento e de sua família, como o próprio Poder Judiciário, que está abarrotado de ações individuais. Em resposta ao MPF, o INSS disse que o número de processos que recebe é muito superior à sua capacidade de análise devido a seu quadro de servidores reduzido. Mas, para o Ministério Público, a justificativa não é suficiente para afastar a conduta ilegal do órgão. A ação também pediu que, caso o prazo de 60 dias não seja cumprido e a agência não forneça motivação suficiente para o atraso ou descumprimento, seja condenada a pagar a cada beneficiário o dobro do valor do benefício que lhe for concedido, somados os valores mensais entre a data em que ele adquire o direito ao seu recebimento até a data de início do efetivo pagamento. A Justiça de São Paulo determinou a retomada forçada de 7 aeronaves arrendadas pela Avianca. Os aviões pertencem à Airbus. E quem tem os detalhes e traz as informações para a gente agora é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, boa tarde para você. Conta para a gente o que significa essa entrega forçada. Parece meio óbvio, mas enfim. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, foi porque a Avianca não pagou o aluguel das aeronaves. A dívida está estimada em 40 milhões de dólares, que em reais aí uma média de 165 milhões. No mês passado, a Justiça já havia determinado a devolução dos aviões no prazo de 5 dias, só que a companhia aérea não cumpriu, por isso foi determinada essa retomada forçada. Como a gente já sabe, a Avianca parou de operar no país por causa de uma determinação da ANAC, porque considerou que a empresa não tem a mínima capacidade de operar com segurança. Rafaela. Obrigada, Evne, pelas informações. Vamos agora falar do ambiente de trabalho. O excesso de tarefas e a falta de reconhecimento são os principais causadores da ansiedade. E quais as consequências para o profissional, para a empresa e para a equipe? É o que você vai conferir agora na reportagem de Gustavo Toledo. Angústia, preocupação exagerada com o futuro, autocobrança,
Desde pequena, Clara é ansiosa e esse transtorno se intensificou principalmente durante os estudos. Porque eu quero sempre atingir o meu melhor e eu fico buscando pelo melhor. Mas assim, ninguém é perfeito, né? Mas aí isso gera uma ansiedade em mim, gera uma preocupação excessiva. Hoje a estudante faz estágio e muitas vezes a ansiedade afeta o rendimento no trabalho. Houve um desentendimento com uma advogada e isso me prejudicou o resto do dia, porque eu fiquei martelando aquilo, se era culpa minha. E pensando no que aconteceu e não consegui produzir do jeito que eu produzo o resto do dia. Segundo este psiquiatra, a ansiedade é uma manifestação psicológica e física de um estado de tensão e se apresenta de diferentes formas. Quando essa ansiedade, sintoma, se torna patológica, ela se torna ou muito intensa ou tão frequente que ela vai produzir uma queda no funcionamento adequado do indivíduo. Então ela começa a me prejudicar. No ambiente de trabalho, a pressão, o excesso de tarefas e a falta de reconhecimento podem causar ansiedade no profissional, afetar as relações com os colegas e reduzir a produtividade na empresa. O ambiente profissional, ele pode trazer uma série de contribuintes para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. A gente vê que hoje em dia existe uma grande pressão por desempenho. O indivíduo não desliga do trabalho pelos meios eletrônicos, ele está o tempo todo conectado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial sofre com transtorno de ansiedade. Aqui no Brasil, um estudo da USP indica que 24 milhões de brasileiros têm esse tipo de transtorno. Estima-se também que 23% da população do país apresentarão algum distúrbio ansioso ao longo da vida. Um cenário preocupante. Pesquisas mostram que em 2020, doenças psiquiátricas serão a maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. Também é preciso ficar atento porque a ansiedade pode desencadear doenças mais graves, como síndrome do pânico, além de aumentar o risco de doenças cardíacas e do sistema digestivo. A prática da atividade física é uma forma de controlar esse distúrbio, mas dependendo do grau de ansiedade, o médico pode recomendar o uso de medicamentos e terapia. É assim que Clara está vencendo a ansiedade aos poucos. Toda vez que eu tenho uma crise, eu procuro fazer uma atividade física para eu acalmar mesmo, porque eu acho que é uma terapia também. E faço terapia uma vez por semana, toda semana. E no próximo bloco, constrangimento no dia do casamento. O que fazer quando um prestador de serviço falha? Não saia daí, assunto para daqui a pouquinho. Justiça é defender os direitos das pessoas, como tem que ser defendido, sem influência de terceiros. Em Minas Gerais, a CEMIG, que é a Companhia de Energia do Estado, vai ter que indenizar um casal pelos danos morais e materiais sofridos no dia da festa de casamento deles. Agora imagina só, 1h30 antes do horário da cerimônia, o fornecimento de energia foi interrompido e só voltou no dia seguinte. Por causa da frustração e do constrangimento dos noivos, cada um vai receber R$10 mil de indenização por danos morais e cerca de R$2 mil por danos materiais. E em Santa Catarina, um casal de noivos também foi prejudicado. Desta vez por uma confusão causada por um prestador de serviço. Vamos entender essa história agora na reportagem de Evne Araújo. Para alguns casais, este é o sonho de uma vida inteira. Só que planejar um casamento para muita gente não é nada fácil. E muitos acabam buscando empresas especializadas como a da Osaina. A cerimonialista cuida dos mínimos detalhes para que o grande dia seja perfeito. Desde o cliente que tem 50 convidados até o cliente que tem 500, 600, 700 convidados, ele tem o mesmo atendimento. Então, a nossa equipe é treinada para isso, para atender a todos com a mesma qualidade, com o mesmo comprometimento e envolvimento. Não foi o mesmo cuidado que teve uma empresa de Santa Catarina, que acabou sendo processada pelo casal que contratou o serviço.
O cerimonial foi condenado a indenizá-lo por danos morais por uma confusão causada na festa. Segundo o processo, a profissional responsável pelo casamento esqueceu o nome dos noivos e, durante o discurso na festa, expôs detalhes da vida dos dois. Ao condenar a cerimonialista, o juiz do caso disse que ela foi inconveniente e sem profissionalismo. O Código de Defesa do Consumidor garante indenização em caso de falhas na prestação de serviço. Sempre que uma prestação de serviço ela for mal desenvolvida ou a partir dela isso gerar um aborrecimento extraordinário para a pessoa, então é possível que ali se configure o que a gente chama de dano moral. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado, especialista em defesa do consumidor, Dr. Jefferson Pereira Souza. Boa tarde, obrigado pela participação em primeiro lugar. Boa tarde, Rafaela. A satisfação é toda minha. Bom, nós vimos na reportagem que é um caso constrangedor, né? Imagina, esquecer o nome dos noivos. É importante esse diálogo com os prestadores de serviço e um diálogo não só verbal, documentar isso tudo, né, doutor Jefferson? É importantíssimo. Esse tipo de situação, ela acontece, né? E as pessoas, principalmente o consumidor, ele precisa ter isso como um salvo-conduto, né? Então é importante que tudo seja registrado no contrato. O contrato, nesse tipo de situação, é algo mais genérico e o que não deve ocorrer. Ele deve ser minucioso, inclusive buffet, alimentação, né, fotógrafo, tudo deve ser descrito para, caso venha a acontecer alguma situação, o consumidor pode buscar os direitos dele no Poder Judiciário. É importante também ler exatamente o que está escrito, porque aquelas letrinhas pequenas, às vezes o consumidor passa batido, né? Exatamente, exatamente. Na grande maioria desses contratos existem cláusulas de adesão. O que é uma cláusula de adesão? Cláusula de adesão é aquela cláusula que o consumidor ele não tem o poder de negociar com o prestador de serviço. E às vezes ele nem sabe o que significa isso, ele assinou Ele assinou, ele não consegue negociar com o prestador de serviço se torna irredutível, mas o Código de Defesa do Consumidor está ali para proteger ele e o Poder Judiciário já é unânime nisso, né, para quebrar esse tipo de situação. Quais os casos em que esse prestador de serviço consegue justificar que não conseguiu exatamente cumprir com o que foi acordado? Existem possibilidades? Olha, as justificativas, elas são um pouco esdrúxulas quando o prestador de serviço ele não tem um cuidado devido, né? Existem situações, de fato, que acontecem, como, por exemplo, esse caso da CEMIG aí, que aconteceu uma falha na prestação de serviço por conta da energia elétrica. Isso não é uma situação do prestador de serviço. Isso é uma situação da empresa concessionária, né? O prestador de serviço pode ser responsabilizado ali por alguma situação? Imagino eu que não, porque ele não teve, né, nenhuma culpa naquela situação. Mas a concessionária, sim. Então, nesse tipo de caso, é plenamente justificável a situação do prestador de serviço. Agora, quando esse age com dolo, né, na intenção ali de enganar, né, de praticar um crime de estelionato, um crime contra as relações de consumo, isso é injustificável. O Poder Judiciário já coíbe isso veementemente. Doutor Jefferson, venda casada, o que significa isso? Pode ou não pode? É proibido? Venda casada é algo que acontece muito nessas relações, né? Prestação de serviço. Formatura, casamento, em especial por quê? Porque geralmente o prestador de serviço condiciona a prestação do serviço a algum outro serviço que está vinculado. Então, por exemplo, em formatura, que é um caso bem parecido, acontece ali dele prestar os serviços de buffet e tudo ali, formatura, e ele condiciona a fotografia. Você não pode, como consumidor, levar a sua máquina fotográfica porque eles proíbem a entrada. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum e corriqueiro. Formatura, casamento. Isso é muito comum e corriqueiro. É importante o consumidor ter uma sutil sensibilidade entre a venda casada, que é aquela obrigação que o prestador de serviço impõe, e a liberalidade que ele tem de escolher ou não aquele serviço. Entendeu? Isso tudo deve estar descrito, até para fins de responsabilização do prestador de serviço e da empresa que ele também indicou. Porque a responsabilidade, nesse caso, ela pode ser solidária.
Qualquer problema, então, procurar o PROCON. Procurar o PROCON, né? o Poder Judiciário. Né? Doutor Jefferson, mais uma vez, obrigada pela participação, Agradeço. pelos esclarecimentos tão preciosos. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Rafaela. Boa tarde. E no próximo bloco, militares são condenados por desvio de munição. Daqui a pouco, fique com a gente. As pessoas lutaram pelos seus direitos, pelos seus deveres, segundo a lei, né? Tudo perante a lei. A Justiça Militar condenou um casal por ter desviado 1.800 cartuchos de munição em Campinas, São Paulo. Vamos voltar agora ao telão e conversar com o repórter Gabriel Ciafrei. Gabriel, explica pra gente agora, com a condenação, eles já foram afastados da função, é isso? Oi, Rafaela. Ainda não, viu? Eles vão poder permanecer na função até que se esgotem os recursos e se alcance, então, o trânsito em julgado desse processo. O capitão foi condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto e a tenente a 4 anos de prisão em regime aberto. Eles desviaram aproximadamente 1.800 munições do local onde atuam, o 28º Batalhão de Infantaria Leve em Campinas, no interior de São Paulo. O casal foi flagrado pela polícia voltando do Rio de Janeiro para Campinas com parte dessas munições. Rafaela. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Os dois são acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. No voto de 218 páginas, o ministro Celso de Mello defendeu a condenação do ex-ministro do governo Temer, Gedel Vieira Lima, e do ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima por lavagem de dinheiro. Para o ministro Celso de Mello, que deve concluir o voto hoje, as provas colhidas pela Polícia Federal comprovam a autoria do crime. Reconheço, assim como o eminente relator o fez, a plena rigidez do conjunto probatório reunido nesse processo penal, notadamente daqueles elementos de convicção de natureza técnico-científica inseridos nos estudos periciais impugnados. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e pediu a condenação do ex-ministro e do ex-deputado, tanto pelo crime de lavagem de dinheiro, como por terem se associado para ocultar valores recebidos de forma ilegal. Gedel e Lúcio Quadros Vieira Lima, em conjunto com terceira pessoa, entre os anos de 2010 até o dia 5 de setembro de 2017, se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes de lavagem de dinheiro, incorrendo na sanção penal correspondente do crime de associação criminosa. O Ministério Público pede, além da condenação com 80 anos de prisão, o ressarcimento ao patrimônio público por danos morais coletivos no valor de 44 milhões de reais. Gedel Vieira Lima continua preso na penitenciária da Papuda, em Brasília. Já a primeira turma deve analisar recurso do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que pede para manter no Supremo o processo em que ele é investigado por Caixa 2. Em fevereiro, o ministro Marco Aurélio, relator do caso na primeira turma, determinou que o processo fosse encaminhado para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. A investigação é sobre denúncias contra Onyx Lorenzoni que foram feitas no acordo de colaboração premiada dos executivos da JIF. Segundo os relatos, o atual ministro da Casa Civil teria recebido 100 mil reais para a campanha dele à Câmara Federal em 2014. No entendimento do ministro Marco Aurélio, o delito não foi praticado no exercício do mandato e nem tem relação com o cargo ocupado por Lorenzoni no governo federal. Por este motivo, segundo Marco Aurélio, a apuração deve ser comandada pela Justiça Eleitoral. A defesa de Onyx recorreu da decisão. E hoje também tem sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros devem julgar a prestação de contas das eleições de 2014 do PSDB. Esse é apenas um dos destaques da pauta de Logo Mais do TSE, que você vai conferir agora na reportagem de Henrique Amaral. Os ministros devem julgar uma ação de Neide Sueli Muniz Costa e Francisco Antônio Soares contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
O TRE cassou os dois, eleitos prefeito e vice da cidade de Pedro Avelino em 2016, por conduta vedada a agente público e abuso de poder econômico. Para o Tribunal Regional, houve irregularidades na participação deles em evento de um projeto social do município e na distribuição de terras para agricultores da cidade. Também está na pauta desta terça-feira uma ação sobre possível doação acima do limite permitido por lei durante as eleições de 2014. A doação em análise foi feita pela empresa do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artunha. Os ministros do TSE devem julgar um recurso do Ministério Público Eleitoral contra Cláudio Afonso Alflem e Gilmar Francisco Apelt, prefeito e vice, respectivamente, da cidade de Vitor Greff, no Rio Grande do Sul. Eles são acusados de praticar captação ilícita de sufrágio ou compra de votos durante a campanha de 2016. O plenário deve analisar ainda a prestação de contas referente às eleições de 2014 do Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. O relator do processo é o ministro Og Fernandes. A sessão do Tribunal Superior Eleitoral desta terça-feira, dia 15 de outubro, vai começar às 7h30 da noite e não às 7 horas, como de costume. A alteração foi comunicada pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, na última quinta-feira. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você acompanha agora na nossa programação o programa Artigo 5º. Obrigada pela sua companhia, boa tarde e até amanhã.